Olá, eu sou o Cauã Souza e juntamente com meu colega Felipe Gabriel vou apresentar o pipeline completo da classificação binária de textos utilizando estratégias de Bag-of-Word e TF-DF e explicabilidade dos modelos usando o Lime e o Shep. Essa primeira metade do vídeo eu vou explicar as estratégias de Bag-of-Word e TF-DF e na segunda metade meu colega vai explicar as estratégias de Lime e Shep. Para início, vou apresentar aqui o dataset que a gente utilizou, que foi a base de dados do IMDb Reviews. Então, os textos que nós vamos utilizar para a classificação são essas reviews, essas análises de filmes e séries do IMDb, né, que esse dataset traz. E o objetivo que a gente tem a partir para implementar um modelo em cima desse dataset do IMDb é justamente uma análise do sentimento que essa análise traz em relação ao objeto analisado, né, ao filme ou à série. E aí cabe entender melhor o que é essa classificação binária, por que a gente chama de classificação binária de textos. É classificação binária porque ela divide a nossa base de dados em dois campos. Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com o campo de análise com sentimento positivo e uma análise com sentimento negativo do texto. Então, o modelo vai analisar essa review e vai classificar ela como positivo ou negativo, por isso binário. Esse tipo de classificação é usado também em outras estratégias, como classificação de spam ou não spam para e-mails e esse tipo de coisa. Então, para isso que a gente vai, nisso que a gente vai trabalhar para explicar a classificação binária e destrinchar todo esse pipeline, né? Passando aqui para essa primeira parte de explicar a pipeline, cabe dizer qual é o processo que a gente está utilizando nessa sequência de ideias, né, que é o que a gente chama de pipeline. Primeiro a gente recebe do IMDb esse dataset, a gente recebe esses dados do dataset do IMDb, né, então todos os dados brutos que vêm de reviews do IMDb chegam ao nosso código, mas não são jogados direto para um modelo, para análise pelo modelo. Na verdade, o que a gente faz é um pré-processamento desses dados. E aí já cabe destacar o porquê que a gente faz esse pré-processamento e linkar isso, conectar isso a uma das exigências do trabalho, que era explicar a diferença entre dados tabulares e dados textuais, né, que a gente chama de NPL, que é justamente a estruturação desses dados. Então, quando a gente trabalha com dados tabulares, esses dados, essas features já são estruturadas de uma forma pensando em trabalhar para o modelo, né? Então, tudo que chega no modelo já está estruturado para que ele possa trabalhar e ter uma análise mais otimizada. No caso de dados textuais, não necessariamente. Então, no nosso caso do dataset, que a gente vai utilizar reviews, isso são reviews feitos por pessoas e para pessoas. Então, toda a lógica da estruturação desse texto é pensado não para um modelo de análise, mas sim para pessoas. Então, o que a gente precisa fazer, e é aí que entra o processo de pré-processamento, a parte de pré-processamento, que eu já vou explicar melhor o que faz, é justamente transformar essas reviews que estão pensadas para seres humanos em reviews pensadas para o modelo. Estruturar isso para o modelo. Essa parte de estruturação não necessariamente vai ser necessária na parte de dados tabulares, né? E aí, explicando o que é esse pré-processamento, lá no código que foi disponibilizado, no código do Google Colab, a gente tem essa parte
dessa função que vai receber o texto, no caso a review, e vai fazer o pré-processamento. Primeiro, a gente vai padronizar o texto, que é deixar todos eles em caixa baixa. Então, as diferenças entre o que tem, entre o início de uma frase, o final de uma frase, todo esse texto vai ser padronizado para um texto em caixa baixa, né? Todas as letras minúsculas. Depois disso, a gente vai remover caracteres especiais. Então, pontos de interrogação, pontos de exclamação, ponto final, caracteres de acentuação e esse tipo de coisa. Então, isso vai facilitar para o nosso modelo analisar e não ter que trabalhar com esses tipos de dados, né? Com esses símbolos que, de forma geral, não vão significar muito para a análise final se é positivo ou negativo. Então, o ponto de interrogação não vai influenciar tanto para o nosso modelo dizer se aquela review foi positiva ou negativa em relação ao filme, à série que ele está analisando, né? A segunda parte, a terceira parte, perdão, da nossa pré-processamento é retirar das palavras que vieram na review as palavras, as chamadas stop words, né? Então, essas palavras que têm pouco significado específico para aquele tema de análise de textos de filmes e séries, a gente vai retirar esses dados, essas palavras, justamente para confundir menos o modelo. Então, a partir desse pré-processamento, a gente analisa que ela serve para não só estruturar, na verdade essa parte de estruturação chega na terceira parte, mas ela facilita para o modelo precisar usar analisar menos coisas e ter um resultado mais preciso. Então, a gente tira todas essas stop words ou essas pontuações especiais, caracteres especiais, para que o modelo não precise analisar a partir deles, e esse processamento que seria nisso que a gente está tirando, ele vai para essa parte do texto que importa mais no âmbito do nosso dataset, né, de MDB ou de qualquer outro dataset que a gente estaria trazendo, porque essas stop words, como a gente já trabalhou em algumas outras aulas, são justamente palavras muito comuns de uma forma geral. O nosso dataset, ele traz reviews em inglês. Então, esses stop words a gente está trazendo da biblioteca NLTK, justamente pensando em palavras em inglês. Então, palavras muito comuns no inglês que estão classificadas no NLTK, na biblioteca NLTK, vão ser retiradas do nosso texto. E aí, essa parte de pré-processamento faz justamente isso. E aí a gente entra numa outra parte, a parte de vetorização dos nossos dados. Como eu disse, diferente dos dados tabulares, os dados textuais não vêm estruturados pensando em uma análise do modelo. Então, o que a gente vai usar é estratégias como o TF-DF e o Bag of Words para entregar para o modelo uma estratégia, palavras mais otimizadas, né? Uma estruturação mais otimizadas. E aí, na terceira parte, a gente traz uma comparação entre essas duas estratégias, o Bag of Words e o TF-DF. E aí eu vou dizer por que vale a pena usar um e por que vale a pena usar outro. Já adiantando, não faz tanto sentido usar os dois juntos. Eu vou explicar melhor. Mas, para começar, a gente tem o Bag of Words, que é uma contagem da frequência de uma palavra. Então, ele vai receber essa review e vai dizer, essa palavra aparece tantas vezes nessa review. Ele vai receber o dataset e vai dizer, essa palavra aparece tantas vezes no dataset. Então, o que ele faz do ponto de vista do ser humano, é desorganizar esse texto, porém, para o modelo, ele vai deixar ele mais organizado, porque ele vai dizer, essa palavra, em todo o âmbito da review, ela importa mais. Então, essa importância do Bag of Words, ela é dada baseada na frequência, o que, para alguns casos, é suficiente. Inclusive, por essa abordagem mais simples, ele tem um uso de
memória mais reduzida, justamente porque o que ele vai fazer é contagem de palavras. E aí a gente pode partir para outra estratégia, que é o TF-DF, que é a frequência do termo vezes a frequência inversa no documento. Então, é, é, o que ele vai fazer é trazer o que o Bag-Worth fez, ou seja, contagem das palavras, mas ele vai diminuir o peso de palavras muito comuns no âmbito geral. Então, no dataset geral, vão vir palavras muito comuns. E aí, dando um exemplo específico para o nosso dataset, a gente pode pensar que em muitas, assim, em uma grande parte do nosso dataset, vão vir palavras como filme, série, análise, esse tipo de coisa. Então, essas estratégias, essas palavras, perdão, elas não vão ser necessariamente retiradas aqui na parte do pré-processamento. Então, não necessariamente a biblioteca NLTK vai trazer palavras como filme ou série. Porém, é importante que a gente diminua o peso dessas palavras quando a gente está trabalhando num dataset específico para reviews de filmes ou séries. Então, o TF-DF vai justamente reduzir o peso dessas palavras. E aí, a partir disso, ele vai organizar para o nosso modelo uma estrutura melhor de análise específica para o que a gente está querendo, que é trazer se ele é positivo ou negativo, né? Essas classificações entre positivo e negativo. Eu deixei explicado aqui do lado uma questão que inclusive está comentada no código, que é uma dificuldade que a gente teve em relação ao Google Colab, que é de conseguir usar a memória dele baseada nesse dataset, né? Então, a gente acabou tendo que reduzir o número de iterações para que não estourasse a memória do dataset, né? Então, só um adendo do momento, do contexto em que o dataset vai ser trabalhado. E aí, a partir disso, o modelo analisou e a gente teve uma acurácia total de 89%. Né? Isso de forma geral. E aí, outros dados que a gente teve, por exemplo, foi a precisão, que para a classe negativa foi de 91% e para a positiva foi de 81%. Os dados de recal, então, na classe negativa a gente teve 88% de recal, enquanto para a classe positiva a gente teve 91% de recal. As estratégias usadas em cima do nosso modelo, que o meu colega Felipe vai explicar melhor quando ele for falar do Lime e do Shep, vão explicar o porquê que o modelo tomou essas decisões, inclusive deu F1 score de 89%, né? Ele vai... Esses são os dados que a gente está recebendo do modelo, mas a gente não sabe o porquê que esse modelo está escolhendo esse tipo de coisa, né? Então, o que o Felipe vai explicar agora é justamente o que o Lime e o Shep utilizaram, disseram e explicaram, né, como é dito a estratégia, explicaram a resposta desse modelo, né? Então, por que ele tem esses dados? Agora eu vou passar para o meu colega Felipe explicar essa parte. Oi, eu sou o Felipe, né? Vou explicar um pouco da teoria por trás do Lime, mas a gente está vendo aqui por fotos porque deu um problema no meu Google Colab. Enfim, como a gente viu, né? A gente treinou justamente esse modelo e mesmo que ele tenha pesos em textos com milhares de palavras, entender justamente esses pesos seria inviável, né? Então é aí que entra o Lime, que é o Local Interpretable Model Agnostic Explanations. A grande sacada teórica do Lime é que ele não tenta explicar o modelo inteiro, né? Ele vai focar justamente em explicar uma previsão de cada vez, que no caso seria localmente. Mas como é que ele faz isso? Ele usa um conceito que a gente chama de perturbação. Ele vai meio que pegar, né, a frase original e vai começar a bagunçar ela. Apaga uma palavra, outra, cria várias versões falsas, né, do texto
e joga tudo isso para o modelo classificar novamente. Então, se o Lime apaga, por exemplo, a palavra excellent aqui, a nota da classificação cai. Se ele apaga a palavra great aqui, a nota da classificação cai drasticamente, entende? Então, é, ele entende matematicamente que aquela palavra é crucial na vizinhança, né? Então, com base nisso, ele vai treinar um modelo linear só para aquela frase, gerando justamente os pesos. No nosso trabalho, né, a gente rodou esse processo para várias fases, né? E somando esses pesos, a gente chegou no ranking de 20 palavras do Lime, que no caso aqui é bad e great, né? É exatamente o oposto, né? Bom e ruim. Aí vem em seguida nothing, even, love, terrible, stupid, awful, perfect. Então vai indo, né? E as palavras realmente mais importantes que foram selecionadas aqui são palavras bastante contrastuosas, então que realmente tem um peso forte na questão da classificação, né, da resposta do modelo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o CHAP, né? Enquanto o Lime ele trabalha com as perturbações, né, e com essas aproximações, o CHAP ele já é um pouco diferente, porque ele tem uma base teórica muito sólida, né? Ele vem da teoria dos jogos cooperativos. É, A teoria aqui do CHAP é imaginar que a classificação do texto é um jogo, no caso, né? E as palavras são jogadores que cooperam entre si, que ficam cooperando para chegar no resultado final. Esse algoritmo, ele calcula a contribuição marginal de cada palavra. Tipo, ele vai testar todas as combinações possíveis é, com e sem aquele termo, né? Para calcular matematicamente o quanto aquela palavra específica puxou. A probabilidade de ser ruim ou bom para cima ou para baixo, em relação a uma média, né? Aí a gente tem aqui, né, o gráfico das bolinhas, né? O summary plot. É, ele é um gráfico, no caso, global, né? Ele é muito rico, né? E a gente precisa entender mais ou menos aqui como é que ele funciona. Aqui a gente tem esse eixo vertical, né? E tem cada palavra aqui, e aqui é o grau de importância, né, delas. A gente pode dizer mais ou menos assim. Então, as mais importantes aqui, no caso, são bad, great, worst, waste, enfim. É, e aqui a gente tem o valor de impacto no modelo. Então, dessa linha para cá a gente tem um impacto negativo e dessa linha para cá a gente tem um impacto positivo. Então, nos reviews que tinha bad, por exemplo, eles majoritariamente eram negativos. Nos reviews que tinham great, eles eram majoritariamente positivos. Worst, pior, majoritariamente negativos. Waste, pode ser waste of time, né, perda de tempo, majoritariamente negativos. Best, positivos. É, e aqui por aí vai. Então, a palavra still, né, continua, estava mais ligada à classe positiva. Então, a gente vendo esse gráfico, dá para ter uma visão bem legal, né, de cada palavra e como ela impacta no modelo, né, na resposta do modelo em si. E aqui a gente também tem o top 20 do Sharp, né? Que no caso é Bad, Great, é até semelhante aqui que a gente tem no Lime. Tem algumas palavras que ficaram, né, em posições diferentes, mas majoritariamente, as mais importantes, no caso, são Bad Great, né? Que são realmente as que têm um impacto maior na classificação de reviews de cinema. Bom, agora vamos falar um pouco da comparação entre os dois. O gráfico do Lime que a gente tinha mostrado, né? É uma agregação. A gente somou as explicações locais para tentar simular justamente uma visão global, né? Ele reflete esse impacto das palavras nas vizinhanças específicas. O SHAP ele é global, ponto, né? Ele considera justamente essas interações entre as palavras
de uma forma que o Lime às vezes se perde. E isso foi um problema muito grande pra gente, porque o Lime se perdeu muitas vezes, dando problema até na execução. Então, no nosso top 20 a gente percebeu, né, nos dois, que as palavras como bad e great, né, apareceram em ambos, o que valida o modelo. Mas o Shep, ele conseguiu capturar os nuances, é, onde a ausência de cada palavra também importava, né? Algo que o Shep faz muito melhor do que o Lime. Então a gente conclui, né, que para textos não basta olhar apenas a acurácia, né? O uso de Lime e Shep, ele provou que o modelo aprendeu padrões reais da linguagem, né? E não apenas o ruído. Então, assim, a gente consegue uma confiabilidade maior, né, no nosso modelo, no nosso sistema. Bom, é basicamente isso.